Uma notícia que chamou a atenção no final da semana passada: arquivamento das denúncias contra o pastor da Igreja Quadrangular. Vamos falar a partir de agora com o advogado de Luiz Antônio, o Aurélio Belém. Doutor Aurélio Belém, bom dia. Bom dia, Narciso. Meu caro Aurélio, que informações você pode nos trazer sobre esta informação que circulou? O processo contra o pastor Luiz Antônio foi arquivado ou foi um pedido de arquivamento? Esclarece pra gente. Bom, Narciso, bom dia, ouvintes. O processo sim está encerrado, a investigação está definitivamente concluída. Foi, de fato, arquivado, não houve. A defesa entregou o material que era confrontante com a palavra das supostas vítimas. E essa palavra e todas as provas colhidas no inquérito foram remetidos pela autoridade policial até o Ministério Público. Lá foi devidamente analisado, criteriosamente analisado pela promotora de justiça, e ela pediu o arquivamento do inquérito, ou seja, o encerramento sem acusação, né? E esse pedido foi confirmado, isso é muito importante, pelo Procurador-Geral de Justiça, o chefe da instituição do Ministério Público, que confirmou que não havia justa causa para a propositura da ação penal, ou seja, não havia indícios de autoria e materialidade de crime. Então, o processo está encerrado e o pastor Luiz Antônio não é acusado de nenhum processo criminal. Então, este pedido do Ministério Público, ele não, digamos assim, ele não passa para a Justiça, ele se finda... Já foi homologado pelo juiz. Certo. Já está definitivamente encerrado. Perfeito. Todas as acusações ou restou algo contra o pastor Luiz Antônio? Todas as acusações, na verdade, tecnicamente falando, não existe nem acusação. Certo. Né? Toda a investigação, todos os fatos que foram investigados foram devidamente analisados e agora, tecnicamente falando, arquivados. Ou seja, não a palavra, isso está expressamente consignado, Narciso, é importante. A palavra das vítimas foi considerada pelo Ministério Público frágil, isolada e insuficiente para sustentar qualquer acusação. Isso é muito importante que fique registrado, ou seja, não há indícios mínimos básicos que legitimem a propositura de um processo. Portanto, o pastor Luiz Antônio não responderá por nenhum fato desses que foram levados ao conhecimento da autoridade policial, porque as palavras não mereceram a devida credibilidade, já que eram isoladas diante de todo o conjunto de prova. Aí o pastor Luiz Antônio, portanto, não responde a nenhum processo. Com relação ao filho dele, o pastor Lucas, qual é a situação? O Lucas ainda está pendente de análise, estamos aguardando uma decisão que chamamos do juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, se a acusação será recebida pelo juiz ou não, ou seja, se o processo irá iniciar ou não. Estamos nesse intervalo aí, Narciso, pendente dessa decisão judicial. Doutor Aurélio, contra o pastor Luiz Antônio, ficou algo ainda na delegacia com o processo de investigação ou também nesta fase está encerrado o processo? Está todo encerrado, não ficou nada pendente, Narciso. Como a defesa vinha dizendo desde o início, nós trabalhamos com a tranquilidade de quem está ao lado da verdade, né? Então a verdade chegou, né? Veio à tona e todas aquelas palavras, aquelas declarações que foram levadas foram devidamente analisadas e rejeitadas como elementos de prova. Então, o processo está totalmente encerrado e agora a vida que segue e com relação ao pastor Luiz Antônio não resta nada pendente de análise. Com relação ao movimento púlpito reformado, o pastor Luiz Antônio pretende de alguma forma entrar com ação contra essas mulheres que fizeram a denúncia e contra o movimento que foi liderado aí por um ex-pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular? Passada essa fase, Narciso, vamos analisar de forma bem tranquila, como sempre conduzimos essa defesa, tecnicamente, vamos analisar todas
declarações impulsivas, apressadas, ofensivas, excessivas, que foram desferidas no curso dessa investigação, para concluir ao final contra quais iremos tomar as medidas cabíveis, né? Vamos começar a analisar detidamente a partir de hoje. Temos coletado todas as manifestações, não só do movimento do púlpito, mas todas as movimentações que foram colocadas em público durante as investigações, repito, apressadas, assoldadas, excessivas, ofensivas. Vamos analisar do ponto de vista civil e criminal quais medidas iremos adotar. Então logo nós poderemos até informar a decisão que vai ser tomada. Em termos de rotina, Luiz Antônio permanece na sua atuação na Igreja do Evangelho Quadrangular, ainda mais agora com essa decisão do Ministério Público em que ele não é mais réu, não é mais nem investigado, nem há contra ele nenhum tipo de acusação. Procede aí, doutor Aurélio. Procede sim, obviamente, não há nada contra o pastor Luiz Antônio, ele deve sim voltar, já voltou, né, e deve agora retomar todas as suas atividades na condição de líder religioso e, enfim, e desejo-lhe sorte e paz de espírito. Beleza. Muito obrigado, meu caro Aurélio Belém, pela sua atenção ao nosso trabalho. Parabéns aí pelo desenvolvimento desta defesa do Luiz Antônio. Mais uma para o seu currículo, doutor Aurélio Belém. Um abraço, boa semana. Obrigado, meu amigo. Boa sorte, boa semana.